É um texto que todos nós conhecemos, é um texto que faz parte da nossa perspectiva da descida do Espírito Santo. É um momento que é posterior à descida do Espírito Santo, e algo maravilhoso acontece aqui. Nós precisamos ver o que Deus tem para nós essa manhã. Eu creio que o Espírito Santo vai revelar coisas novas para mim e para você, amém? Atos capítulo de número 3, verso de número 1, diz o seguinte, a minha versão: certo dia, por volta de 3 da tarde, que horas? Pedro e João, quem? Foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele ouviu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes o quê? Dinheiro. E aí a Bíblia vai contar para nós no verso 4 que Pedro e João se voltaram para ele. O que ele disse? Olha para... Não vou falar com voz de fé em nome de Jesus. O que eles disseram? Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou os olhos nele, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Quantos querem ser fortalecidos nessa manhã? Feche seus olhos mais uma vez comigo. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que desça sobre nós nessa manhã, Senhor, e fale os nossos corações de forma tremenda, Pai. É assim como o Senhor tem colocado ao meu espírito, Senhor, que o Senhor possa adentrar o espírito e falar o coração de cada um, Senhor, porque é teu espírito que nos convence, Pai. E nós oramos, amém, amém. Queridos, sente, tome seu assento. A Bíblia vai dizer para nós que nós estamos diante de um dos textos mais incríveis de todos. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta em Atos 3 e foca no verso 1, por favor. Atos 3, verso 1. Nós estamos diante de algo assim, irmãos, que é grandioso demais. Existem detalhes nesse versículo 1 que confrontam o nosso coração. E ser confrontado é uma coisa que todo cristão tem que estar preparado, sim ou não? É o confronto, é algo que o Espírito Santo vai tocando nessa manhã, e ele vai sempre tocando o nosso coração todos os dias. O Espírito Santo, por meio da palavra, ele confronta a gente de uma forma muito poderosa. E então tem 4 coisas aqui que nós precisamos ser confrontados nessa manhã. A primeira dela, acompanhem comigo, no verso de número 1, vai dizer que por volta das 3 horas da tarde. Que horas? 3. Veja, depois da descida do Espírito Santo, os apóstolos continuaram com aquilo que era comum dos judeus. Está no Talmud que você tinha 3 momentos para oração: a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite, ao pôr do sol. Eram 3 momentos da oração, e os apóstolos, os discípulos, automaticamente eles continuaram mesmo com a descida do Espírito Santo, cumprindo com aquilo que já era da natureza deles, como verdadeiros judeus. Só que o interessante aqui, o que me chama muita atenção, é que quando eu me deparo com isso, eu sou tomado de uma questão, de uma memória, de algo que vem muito forte no meu coração. Qual horário que eles foram orar? E qual horário que Jesus morreu? 3 da tarde. Eles foram escolher orar às 3 da tarde. Não que eles não tivessem ido de manhã, e não que eles não teriam ido à noite. Pelo contrário, a Bíblia vai nos mostrar que era um caminho, era um processo que eles tinham diariamente. Isso era comum para eles. Só que o que me comove aqui, o que mexe comigo, é que eles vão orar 3 horas da tarde. Isso não tem como não saltar aos meus olhos, nem aos seus olhos, porque isso aqui é algo muito intenso. Porque eles vão orar no horário em que Jesus morreu. 3 horas da tarde. Existem pessoas que quando ouvem um nome, dizem: não fala desse nome porque eu não quero ouvir. Esse nome essa pessoa só acabou com a minha vida, só causou desgraça para mim. Ou existem pessoas talvez que quando vão para uma rua dizem: muda de caminho. Fala, que isso? Não muda de caminho, porque eu não quero passar na casa desse abençoado, esse gadareno, essa pessoa infeliz que desgraçou a minha vida.
Existem outras pessoas, talvez em relacionamento, que dizem o seguinte, ó, não toque essa música aqui não, porque isso me faz lembrar do seu ex-namorado, do seu ex-marido, do seu ex-isso. Eu não quero que você ouça essa música mais. Existem pessoas que lembram de determinadas coisas lá do passado, e quando revivem o momento, eles gritam dentro de si, eles desesperadamente, eles tentam excluir, tentam apagar tudo, porque eles não querem lembrar daquilo que doía. Mas que horas os discípulos foram orar? 3 horas. E que horas que Jesus morreu? 3 horas. E na minha cabeça, quando eu me deparo com isso, eu me pergunto, Senhor, como que aqueles apóstolos, como esses homens, conseguiram orar 3 horas da tarde dentro do templo, em memória daquele a qual eles sabiam que foi esse horário que Jesus morreu. E eu e você dizemos, olha, eu não vou para a igreja por causa de uma coisa que eu vi há anos atrás. Olha, eu vou trazer um pastor aqui que já foi da igreja, então eu não venho nesse dia porque esse pastor acabou com a minha vida. Tem gente que é assim. Tem gente que quando lembra, fecha o coração, trava por inteiro, cria uma fortaleza. Mas aqueles homens foram orar às 3 horas da tarde. Como eu consigo orar no horário que Jesus morreu? Talvez para nós não tenha tanto significado, porque a gente não estava com Jesus quando ele foi crucificado. Mas a gente está falando dos discípulos que eram próximos de Jesus. Como é que eles conseguiram, mas orar 3 horas da tarde? Mais adiante, a Bíblia vai dizer para nós que, capítulo 1, eu vou ler na minha versão, perdão, que eles foram orar 3 horas da tarde. Em qual lugar que eles foram orar? Aonde? Eis aí um outro problema. Eles foram no templo, Carlão. E quem estava no templo? Se você acompanhar comigo o verso de número 13, Pedro vai acusar aqueles que ali estavam espantados com os milagres e vai dizer a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar dele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo e, em seu lugar, exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha desse fato. Naquele templo em que eles estavam indo orar, Fátima, estava ali diante deles homens que disseram, ó, libera Barrabás e prende e mata esse homem chamado Jesus. Então os apóstolos foram estar num local onde muitos que ali estavam tinham sido os culpados da morte de Cristo. Não só isso. Eles foram orar num local onde estavam os fariseus, onde estavam os grandes líderes religiosos. Esse é o espaço a qual eles vão orar. E eu fico me perguntando, meu Deus, calma aí. Como ir a um lugar onde estavam as pessoas que assassinaram Jesus? Como conseguir entrar num lugar onde as pessoas assassinaram Jesus? Como é que esses homens conseguem fazer isso? Mais uma vez, talvez para mim ou para você, isso não seja tão intenso, mas eu preciso que você coloque isso na sua memória. Nós estamos falando de pessoas que tocaram em Jesus, que caminharam com Jesus 3 anos de sua vida, e eles estão adentrando no local onde as pessoas que mataram Jesus estavam ali. E às vezes eu e você dizemos, pastor, olha, eu quero muito estar na igreja, mas depois que aquela irmã me olhou de uma tal maneira, eu nunca mais vou voltar. Eu já ouvi muitas dessas pessoas contarem para mim, pastor, olha, eu fui numa igreja, mas me olharam de forma estranha, eu deixei de ir para a igreja porque essa igreja é lugar de Deus, e ali as pessoas não são de Deus, então eu não vou ficar lá. Pastor, eu estou tentando buscar Deus, mas eu não gosto de ir para a igreja porque eu não sinto que o ambiente está bom. E lá estão indo esses 3 apóstolos, porque Lucas escreve esse momento, indo para o templo, olhar para a cara de pessoas que falaram, mata Jesus e tira Barrabás, um assassino. Mata um homem inocente e pega aquele que é assassino e liberta ele. E a gente fica pensando e mensurando, ah não, porque eu não gostei da arrumação do templo, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E a gente vai colocando culpas e desculpas e desculpas, e lá estou me deparando nesse momento com 3 homens que vão ir orar às 3 horas da
tarde, que vão dentro do templo, onde estavam todo mundo que queria o mal deles, e eu sei que eu e você, nós não gostamos de estar em lugares que as pessoas não gostam da gente. É ou não é verdade? Sim ou não, irmãos? A gente não quer estar perto de quem quer a nossa morte, a gente não é bobo. Mas lá estavam eles, entrando no templo, orar na frente e perto de pessoas que queriam e desejaram e conseguiram a morte de Cristo. E eu me deparo com isso e falo, misericórdia, Senhor. O Senhor tem que ter muita misericórdia sobre nossas vidas. A Bíblia vai dizer também que, verso 1, que eles foram para o templo orar 3 horas da tarde. E quem foi? Quem? Pedro e João. Esse é um momento que mexe comigo, porque nós estamos falando de 2 discípulos íntimos de Jesus. Nós estamos falando de alguém que é muito próximo de Jesus. A gente poderia mencionar outros discípulos, mas nós estamos falando das pessoas mais íntimas de Jesus. Vale nos lembrar que quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, os 2 estavam lá com ele. Vale nos lembrar também que Jesus mandou esses 2 prepararem a festa da Páscoa. Olha a confiança que Jesus tinha para com Pedro e João. Era uma intimidade única, uma confiança absurda. Não somente isso, nós estamos falando de 2 homens que Jesus chamou quando foi para o Getsêmani, para o momento mais com ele e com Deus. E ali os discípulos estavam juntos, Pedro e João. Nós estamos falando de pessoa íntima. E aí o que mexe comigo é que eu, quando olho para esse texto, falo, meu Deus, calma aí. Como é que como que esses 2 homens conseguem ir para o templo 3 horas da tarde, diante de pessoas que mataram Jesus? E tem algo que é muito mais profundo. João. Como é que João, irmãos, conseguiu entrar no templo, orar, sendo que ele foi o único que se deparou com Jesus na cruz, que teve aquela visão de um Cristo pendurado? Como é que ele conseguiu orar, Carlão? E aí, Gil? E a gente cheio de picuinha, imbecil, a gente não ora. Eu estou me deparando com um homem que subiu, que viu Jesus morrer, sendo crucificado, indo orar no templo às 3 horas, o horário que Jesus morreu, no lugar que as pessoas assassinaram Jesus. Um cara íntimo demais de Jesus. E deparar com essa cena de ver Jesus morto não é algo assim assustador. É algo que só de pensar, me colocar no lugar, me arrepia como inteiro, porque o Salvador morreu e ele teve ali a contemplação de olhar para Jesus e Jesus olhar para ele. E Jesus vai falar uma coisa que eu acho fascinante, que Jesus amava tanto João, João era tão íntimo com Jesus, que Jesus mesmo na cruz vai falar para ele, João, tá vendo Maria? Essa aí é a tua mãe, cara. A coisa mais valiosa para mim na face da terra é a minha mãe. E quem vai cuidar dela vai ser você. Maria, tá vendo esse homem aí? Esse é teu filho, cara. Quando você sentir saudade de mim, abraça ele. Eu estou falando de intimidade. Isso mexe comigo, isso me deixa desesperado, porque eles vão ao templo orar às 3. Melhor, eles vão orar às 3 horas, a hora que Cristo morreu. Eles vão ao local onde só tem assassinos. Eles são 2 pessoas íntimas demais de Jesus. Eu me pergunto, Senhor, como que eles conseguiram ir fazer isso, sendo tão íntimos contigo? Porque no nosso coração, se alguém chateia alguém que é próximo nosso, a gente nem quer nem olhar para a cara. Quando chateia alguém que é próximo nosso, a gente cria um ódio muito grande, a gente começa a ser inimigo de todo mundo. E aí eu chego na igreja e eu abro esse texto poderoso e falo, Senhor Jesus, tem alguma coisa muito errada. Como é que eles vão às 3 horas, num lugar que as pessoas mataram Jesus, pessoas íntimas, Pedro e João? E a Bíblia vai dizer que Pedro e João subiram juntos ao templo a hora da oração, a 9ª. Eles foram para lá com um único propósito, que era o quê? Orar. Meu Deus do céu, eles foram orar. A gente gosta de orar num ambiente bom, né? Não é verdade, Denise? A gente gosta de orar num ambiente que a gente se sente bem, sim ou não? E orar num ambiente que a gente não se sente bem? E orar num ambiente que as pessoas nos percebem?
E orar quando eu e você somos perseguidos, orar quando as coisas estão ruins. Aí você diz, pastor, eu só oro quando tudo estiver bem, quando tudo estiver legal. Eu não estou falando de orar em busca de algo, porque quando a gente quer algo, a gente ora em qualquer momento. Mas eu estou falando de ter intimidade com o Pai, é diferente. E eles não vão para o templo para pedir algo, eles vão para ter intimidade com aquele que é o Salvador deles. Eles vão para adorar a Deus. E a gente diz, não, pastor, eu gosto daquela igreja porque os músicos são melhores. Eu gosto daquela igreja porque o ar não está muito forte. Eu gosto daquela igreja por causa da cadeira que eu consigo encostar meu braço. Então você não está indo lá nunca por causa de Deus. Nunca você foi para lá por causa de Deus. E acho certo a igreja dar o melhor para os membros, não somente para os membros, mas porque é a casa de Deus. Isso é bíblico. Mas olha que interessante. Como conseguir orar num local como esse, numa hora como essa, com pessoas como aquelas? Como conseguir orar, irmãos? Isso aqui, meu Deus, isso aqui é desesperador. Como conseguir orar? Como conseguir orar? Tem gente aqui que quando acontece uma tragédia, fala assim, Senhor, quer saber? Eu desisto. Ou tem gente que quando passa por algum trauma emocional, ou por alguma questão familiar, ou por perda de alguém, fala, quer saber, eu não quero mais falar com Deus, eu estou irritado, eu acho isso, eu acho aquilo, eu passei por muita dificuldade. Aí a pessoa fala, quer saber, eu desisto de orar. Tem gente que deixa de crescer tanto com Deus por muita pouca coisa. Por muita pouca coisa. Pastor, minha semana está horrível, como é que eu consigo orar? Por muita pouca coisa. E eu falo assim, Senhor, se aqueles homens conseguiram orar dentro do templo, com tudo aquilo que estava ao redor dele, eu preciso me questionar algo que de suma importância. Como eles conseguem fazer isso? Como subir ao templo, ao lugar onde estão os assassinos, na hora em que os assassinos mataram Jesus, pessoas íntimas de Jesus, falar com Jesus ainda? Como consegue? E aí eu acho que tem um fator principal aqui desse texto. É que nós estamos no capítulo 3. No capítulo 3, Fátima. Porque no capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, a vida deles muda. Sabe aquele homem que quando Jesus foi pego no Getsemane, ele pegou uma faca e cortou a orelha? Ele conseguiu entrar no templo desarmado. Você entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? Aquele homem que era sanguíneo, entrou no templo como alguém humilde. E se colocou de joelho diante da presença do Senhor. Você não vai fazer isso, irmãos, simplesmente por você querer. Você só faz isso quando você estiver cheio do Espírito Santo. Porque se depender de você, o seu coração fecha. Como muitos de nós fechamos o coração na oração. Tenho mágoas, eu não vou orar. Tenho ódio do irmão, vou orar para Deus levar. Pastor, eu estou com raiva dessa situação que não aconteceu o que eu queria, eu vou orar também para que isso aconteça. Pastor, eu estou pedindo para que Deus queime tudo mesmo, e que isso, aquilo, eu quero que a mão de Deus pese, porque o coração está fechado. O coração está fechado. O coração está fechado. Tem um fator único nesse texto. O que faz com que eles subam ali é porque o Espírito Santo desceu sobre eles de uma tal maneira que quando Pedro subiu para o templo orar, ele não foi com faca, porque a sua única arma era a oração que ele tinha dentro dele. Essa é a maior arma do crente, é a oração. De joelhos nós temos um exército se movimentando ao nosso redor. De joelhos. A Bíblia vai dizer para mim e para você que é Ele que peleja por nós, a guerra está sobre Ele, não depende de você, não depende de mim. Então mesmo o homem que foi com a espada agora deixa em casa e diz, Senhor, eu estou indo lá te adorar porque eu sei que o Senhor move céus e terras, eu vou caminhar na sua direção. Pai, tem uma dificuldade, eu vou orar por ela, porque é o teu Espírito que convence, é o Senhor que move, e aqui estamos nós, o que faz com que esses três homens se deparam com aquela situação pelo simples fato de que eles estão cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que transforma o choro em alegria. É aquele que pega traumas e dores e transforma em paz. Você consegue imaginar João vendo Jesus crucificado e entrar naquele templo e conseguir sorrir, alegre e orar para as pessoas? Você consegue imaginar isso? E está nós aqui
cheio de mágoa de família, de parentes, sei lá do que, sei lá disso, que as coisas não dão certo, gritando, querendo que as pessoas reconheçam quem vocês são, ou no trabalho, dentro de casa, e nós estamos vendo 3 discípulos aqui entrando no templo dizendo, eu vi ele morto, eu vi ele ali sangrando, eu vi o seu último suspiro, mas eu estou aqui no templo, diante dos que mataram Jesus, porque eu sei que a morte dele trouxe uma glória sobrenatural. E por mais que vocês olhem para mim e vejam e achem que eu estou triste, eu quero te dizer que o mal que vocês fizeram, Deus transformou toda a maldição em bênção. Quem tem o Espírito consegue entender isso muito bem. A Marilane contou um testemunho uma vez que eu acho fascinante. Eu sempre tive curiosidade de conhecer a história dela naquele processo que ela teve de perda do filho. E eu imagino como é que deve ser para a Marilane, uma mulher sábia, e ela já contou isso, eu fico assim fascinado, em que ela consegue, melhor dizendo, ela contou uma vez que ela orava, ela buscava o Senhor, teve a perda, é difícil, é doloroso, mas as pessoas viam nela um testemunho de que alguém que perdeu e venceu está casado até hoje. E aí ela contou que alguns dos parentes que perderam seus filhos separaram porque não sabem lidar com as situações da vida. Mas eles estão casados até hoje. Isso não é bênção de Deus? Isso não é cheio do Espírito Santo? Você pode aplaudir a Deus por isso? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo, irmãos, é aquele que pega uma tragédia, como é mencionada, e transforma em vitória, porque ela venceu. Enquanto todo mundo está esperando a morte dela, a separação, a tristeza, vai folgar anos e anos em dores, anos e anos em tristeza. Me lembro de uma igreja metodista em Vila Conde, lá em São Paulo, que todos os domingos, quando eu ia esporadicamente, melhor, não em todos os domingos, mas todos os domingos que eu ia esporadicamente, tinha uma mulher que tinha uma camisa da filha que ela tinha perdido num acidente. E parece que ela tinha feito umas 30 camisas com a foto da filha, com uma frase dizendo que tinha saudade. Aquilo se transformou na roupa dela. Ela não deixou o Espírito Santo entrar nela. Ela quer que todo mundo olhe para ela e veja a dor dela, ao invés de todo mundo olhar para ela e ver a superação dela. Porque é Cristo que nos faz superar as tragédias, é o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu quero, caminhando praticamente já para o final, dizendo para vocês o seguinte: é só por meio do Espírito, irmãos, que a gente consegue adentrar naquele lugar. É só pelo Espírito que a gente está aqui. É só pelo Espírito que eu prego aqui, não tem outro sinal, não tem outro jeito. Se você vem para a igreja, você tem que pensar no Espírito Santo. Pega teu questionamento, coloca para fora, pega suas dores, pode trazer e colocar diante do altar do Senhor, que é ótimo, é maravilhoso, porque é Ele que transforma o choro em alegria. Não sou eu, não é o louvor, é o Espírito Santo de Deus. E olha que curioso. Você sabe que eles não eram movidos pelos erros do passado. Quando Pedro entra ali junto com João, ele não está querendo, ele não está se importando, Evani. Se as pessoas vão olhar para ele, vai dizer, ó, um foi mais fiel, o outro foi infiel. Porque Pedro negou, João continuou. Ele não está ligando para isso. Ele está ligando para a intimidade que ele teve com Jesus quando ele ressuscitou. Porque algo nele movia ele de tanta forma, porque ele permitiu que o Espírito Santo entrasse no coração dele. E sabe por que muitos de vocês não conseguem orar? Porque vocês não permitem que o Espírito Santo trate coisa dentro do coração de vocês. Vocês nunca vão sentir o Espírito Santo se vocês não abrirem a mente e o coração de vocês. Eu falo isso com autoridade como pastor de vocês. Se vocês não fizerem isso, vocês vão viver eternamente uma vida em que vocês nunca vão sentir o que é sentir falta de Jesus. Você sabe o que é orar e parecer que Jesus está do seu lado? Você sabe o que é você ser cheio do Espírito Santo? É você gerar cura na sua casa. A Bíblia vai dizer para mim e para você que quando eles estão cheios do Espírito Santo subindo para o templo, o que acontece? Uma pessoa que tinha uma deficiência passa a ser curada. E eu não quero falar do milagre em si. O que eu quero dizer para você é que cada vez que você busca mais do Espírito, mais pessoas ao seu redor vão sendo curadas em nome de Jesus. E tem pessoas que precisam ser curadas emocionalmente, pessoas que estão em depressão, pessoas que precisam ser curadas fisicamente, tem alguma doença. E como é que isso vai acontecer quando você estiver cheio de Deus? Cheio de Deus.
É muito fácil a gente terceirizar para que outro ore, mas o Espírito Santo quer usar você. Porque como nós aprendemos durante 42 dias, Deus tem um propósito na minha e na tua vida, você crê nisso? Nós nascemos para algo muito maior e tem gente parada. Porque quer lembrar de dores do passado, coisas antigas, mas o Espírito Santo, irmão, ele pega o passado que está guardado no teu coração e ele vai tratando você de forma poderosa. E eu sou prova disso. Eu fiquei durante 5 anos da minha vida, quando pastor, com um segredo guardado, com uma semente guardada. E eu nunca lancei sobre a igreja. Mas um dia, o Espírito Santo me tocou de uma forma tão poderosa que eu falei, Senhor, eu digo que eu perdoei, eu digo que isso, mas eu não consigo falar disso sem dor, sem peso. Eu me sinto às vezes culpado, eu me sinto isso. Eu preciso que o Senhor trate isso no meu coração. E orando e buscando para Deus entrar nessa parte, porque toda vez que você ora, o Espírito Santo te dá um direcionamento do que você tem que fazer. Porque se você diz que é cheio do Espírito Santo e guarda rancor, você não é cheio do Espírito Santo não. Porque quem sobe para o templo para orar, se deparar com aquilo que ele se deparar, é porque é cheio do Espírito Santo de Deus. Você se acha, veja, você pode estar na igreja, você pode ser líder, você pode cantar, você pode fazer o que você quiser na igreja, mas isso não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Nunca isso quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. E naquele momento eu orando e clamando ao Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso, eu preciso transformar isso, como é que eu faço, o que eu faço? E o Senhor me trouxe uma leveza poderosa, absurda. E para mim, com todo respeito, eu consigo subir no altar em qualquer lugar, para qualquer pessoa hoje e dizer, olha, o Espírito Santo tratou algo na minha vida. E eu só posso contar para você com os olhos, olhando para cada um de vocês, dizer, eu fui abusado quando criança. E eu guardei muita raiva, muito rancor, mas no dia que eu pedi para o Espírito Santo tratar meu coração, isso não pesa mais em mim. Eu não me culpo, não tem nada que pesa mais em mim. Só que tem gente que guarda mágoas de casamento e trabalha até hoje com peso. Mágoas de uma palavra que ouviu, de uma rejeição que passou e trata isso com peso. Se você não permitir que o Espírito Santo adentre no teu coração, você vai viver uma vida inteira achando que tem cheio do Espírito Santo e você não tem. Não tem. Desculpa. Ah, pastor, o senhor não sabe a dor que eu passei. O senhor não sabe como é difícil. Após o culto, eu vou botar no boletim do nosso grupo da igreja um vídeo que é de um maior serial killer dos Estados Unidos chamado o assassino de Green River. Não sei se alguém já ouviu falar. Na audiência dele, e eu vou mandar o vídeo para vocês verem depois. Na audiência dele, ele assume os seus 48 assassinatos. 48 mulheres que ele matou. 48. E aqueles que já viram a audiência dos Estados Unidos, cada parente ali das vítimas vão ao microfone e difere uma palavra para a pessoa. E a gente foi ouvindo e várias pessoas estão indo lá falar e dizer, olha, eu te odeio, eu quero que você vá para o inferno, eu quero que você que você sofra pro resto da sua vida, olha, você tirou de mim a coisa mais preciosa, eu espero que você apodreça, eu quero o pior para você. E a reação daquele serial killer é de empatia, com nenhuma empatia. Ele ouve aquilo com a mesma expressão, sem vida. Até que chega um senhor barbudo, um ancião, melhor dizendo, e no vídeo vocês vão ver isso, gente, isso aqui é uma coisa que arrepia, é uma coisa sobrenatural. Ele chega no microfone, olha para todo mundo, ele diz a seguinte frase, olhando para aquele assassino: você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, perdoar você. Aí ele olha para o assassino e vai dizer para ele, você está perdoado. Vocês têm que ver a reação daquele assassino. É um negócio que você treme. Você treme. Quando eu mandar o vídeo para vocês, ora antes, para que você sinta o que eu estou falando. Porque se você ver esse vídeo de qualquer maneira, é diferente. Porque quem tem coração duro vai perguntar, meu Deus, como é que eles perdoam? Como eu não aceito um negócio desse? Mas quem é cheio do Espírito Santo, sabe que Deus pega uma tragédia e transforma ela numa vitória. Quando os discípulos ele adentram do templo, ele olha para aqueles homens que mataram Jesus e fala assim, vocês acham que vocês causaram uma tragédia? Vocês não sabem.
O que vocês acham que mataram Jesus, vocês ganharam, vocês não sabem o que vocês fizeram. Vocês, na verdade, fizeram aquilo que Deus queria desde o início. Salvar a humanidade. Então, para você que está me olhando achando que isso é uma tragédia, eu quero te falar que isso aí é fora do comum, isso aí é uma bênção sobrenatural. Fazia parte do propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando aquele homem é curado, quando o milagre acontece, a multidão olha e começa a ficar perplexas, eles começam a ficar tomados pelo Espírito Santo, e as pessoas ficam, meu Deus, nós lembramos desse aleijado, a gente coloca ele ali, e muitas pessoas entraram no templo, e não teve um que chegou naquele homem, cheio do Espírito Santo, e fez com que um homem que estava numa situação de tristeza, transformou a tristeza dele em alegria. Porque o mesmo Espírito que tomou aqueles dois homens, aqueles dois apóstolos ali, que fez com que a tristeza que eles se tiveram fosse alegria, é o mesmo Espírito que pegou aquele homem que se via como alguém inferior, e Deus colocou ele para entrar no templo adorando a Deus com a maior alegria de todas. A minha oração é que a gente passe a deixar o Espírito Santo adentrar dentro de nós e tirar de nós os nossos preconceitos, as nossas iras. E nessa época política, irmãos, por incrível que pareça, cada um tem direito à sua opinião, mas odiar o irmão? Odiar o irmão porque ele vota em um que você não quer? Aonde que isso é cristão? Onde que está Deus nisso? Onde dois ficam gritando que é mais de Deus que o outro. E a gente querendo dizer quem é e quem não é. Como é que esse povo vai sentar junto e orar junto? Não vai. Deus não se manifesta em lugares como esse. Porque não há amor. Não há um coração aberto. Então eu e você com a Bíblia debaixo do braço, falando que vai para a igreja, mas se vê alguém que é contrário à sua política, você vai começar a dizer isso, dizer aquilo, nós perdemos isso. Por isso que a Bíblia vai dizer que chegarão aqueles dias em que o amor... Mas nós vamos aquecer esse coração em nome de Jesus, isso vai acabar, e eu creio, eu quero terminar com vocês dizendo algo muito importante, amados. Ao subir ao templo às 3 horas, ao se deparar com aqueles homens... Quando eu e você damos espaço para o Espírito Santo na nossa vida, milagres acontecem. Eu creio nisso, irmãos, que milagres vão acontecer todas as vezes que você abrir o seu coração. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Levanta sua mão. Me causa muito medo quando a gente diz, pastor, eu tenho anos de igreja, mas eu sempre ouço sobre isso e, sinceramente, para mim, eu não quero entrar nessa área. Jesus mesmo disse que nós seríamos batizados por água, mas nós também precisamos ser batizados pelo fogo. Então, se você chegar para mim e me dizer, pastor, olha, eu estou batizado por água e está bom aqui, então você está negando uma revelação do Senhor. E você também tem que ser batizado pelo fogo. Ah, não, eu quero só o batismo do fogo sem das águas, então não vai. Só quero das águas porque do fogo já vi tanta coisa que eu não estou acostumado. Para de olhar para eles e começa a olhar para você e Deus, para a sua intimidade com o Senhor, porque o Senhor vai te revelando coisas novas e sobrenaturais. É o crescimento com o Espírito Santo. O que o outro faz, como o outro faz, cada um tem o seu jeito. A Jo, para mim, é uma mulher de guerra. Tem que dar tempo, senão ela vai ficar o culto inteiro orando aqui, o corpo come, né? Ela é uma mulher de guerra. Mas tem outras pessoas que quando oram, oram com uma paz. Porque são bênçãos diferentes, são dons diferentes. E se cada um de nós entendermos isso, essa grandeza do Espírito, a gente vai muito longe. E, irmãos, talvez você me diga, pastor, olha, realmente esse negócio do Espírito aí, eu sinceramente eu ouço, mas Atos capítulo 19, a Bíblia vai contar que Paulo chega numa cidade e ali ele já tinha ouvido o Evangelho, ele já tinha aceitado Jesus. E Paulo vai fazer uma pergunta crucial: vocês foram batizados pelo Espírito? E aí eles, não, a gente nem sabia disso. Que batismo é esse? E aí Paulo começa a falar sobre o batismo do Espírito. Um precisa do outro. Um está complementando o outro. Um está junto com o outro. E eu posso falar para vocês, irmãos, que ser batizado pelo Espírito é mais difícil por uma coisa. Porque andar no Espírito é andar com o coração aberto para que Deus quer falar com você. E ser usado pelo Espírito é estar com o coração aberto, deixar achismo, orgulho, pensamentos, o que eu acho, o que você acha. É isso. E a gente não tem o que fazer.
A gente não tem o que fazer. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que estar com o coração aberto. E, irmãos, para que a gente... Já falei isso umas 30 vezes, né? Mas para acabar de fato, deixa eu só dizer para vocês, que se teu coração se fechar, se você fechar seu coração para aquilo que Deus tem para você, para o novo de Deus, olha, é uma decisão sua. Eu conheço um Deus que sempre dá oportunidade, mas eu prefiro aceitar a primeira oportunidade que tiver do que deixar ela passar. Ser tratado pelo Espírito, irmão, é uma escolha única. É uma escolha de abrir mão de muitas coisas. Eu tive num evento sobrenatural, mas que mudou assim minha perspectiva de Deus. Assim, foi o lugar onde eu vi de verdade o que Atos prega. Milagres assim, gente, é uma coisa assim surreal. 4.000 pessoas, eu vi pessoas cegas passando a ver, eu vi paralíticos andando, eu vi pessoas curadas de tumor, eu vi pessoas curadas de câncer. É uma coisa assim surreal, é surreal. É você chegar no culto e a pessoa começar a falar em língua e chorar de um lado, enquanto o pastor pregava, as pessoas choravam em todos os cantos. Eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Eu perdi isso, eu perdi isso. Eu perdi isso no começo do meu ministério. Eu acho que no meu aniversário nós vamos ter uma irmã aqui, que vai vir de Porto Real. Se ele estiver ouvindo aí, Deus abençoe ela. Ela vai contar um testemunho para vocês. Minha esposa não pegou esse tempo, porque quando a gente casou, quando a gente se conheceu, eu já tinha perdido isso. Que era um dom que Deus tinha colocado na minha vida. Quando a gente começou, eu saí da faculdade não acreditando muito em demônio. Não acreditava muito em demônio. Porque era muito acadêmico. Aquilo que eu falei pro Wagner, é muito acadêmico. E eu não acreditava em nada de demônio, Garrido. Eu achava que isso aí era papo furado. E aí um dia o Espírito Santo, numa vigília com a juventude, mandou eu ir para fora da igreja, para a porta da igreja. E eu fui para a porta da igreja. E não tinha uma alma penada. 2 da manhã. Interior. Eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? E nisso, me sai um cara meio tropeçando. E aí eu vejo o cara vindo. E Deus falou assim, ora por esse cara. E eu falei, rapaz. E ele veio. Ele veio, estava drogado. E estava falando assim, eu quero R$2 para consumir uma droga. Eu falei, meu amigo, eu te dou R$2, mas antes eu vou ter que orar por você. Orei pelo cara, comecei a orar pelo cara, o cara começou a cuspir tudo, começou a vomitar, estava manifestado por demônio. E eu não sabia como lidar com aquilo. E os intercessores só me olhando, né? Eu era o pastor, então a expectativa deles é que o pastor soubesse lidar com isso. E eu era novo de tudo, né? Eu me lembro, mas que quando ele caiu, eu coloquei a Bíblia em cima da barriga dele. Eu falei assim, sai! E batia na barriga dele. Eu não sabia fazer isso. Porque eu não acreditava nisso. Para mim era uma coisa, sei lá, de maluco. E a intercessora me olhando e eu sem graça, né? Para dizer para ela que eu não sabia como fazer. Eu falei, bom, estou esperando que o pastor expulse o demônio. Eu não sabia lidar com isso. E aí, Jandira, eu bati a Bíblia na barriga do cara. O cara era barrigudo, né? Então, pai, batia com força. E aí, orando, desesperado, eu falei, Deus, estou passando vergonha. Tá todo mundo me olhando, me ajuda aí. Enfim, o demônio saiu. Aí, depois daquilo, eu falei, Senhor, eu preciso, hoje eu acredito. Comecei a orar, e Deus foi me levando a um nível de espiritualidade muito intenso. E aí eu me lembro que, em um momento de oração, nossa igreja enchia tanto, que tinha que pegar cadeiras plásticas para botar, porque estava muito cheio. E a gente começou a fazer um momento de oração só para a ação do Espírito Santo. Ali eu aprendi a expulsar demônio de criança, que eu nunca imaginei que isso aconteceria. Nunca imaginei que uma criança podia estar possessa por um espírito. Tive que lidar com problemas de casamento de forma espiritual. E a igreja foi crescendo, as coisas foram acontecendo. E teve um culto especial que Deus falou assim comigo, pelo Espírito Santo falou assim comigo, ó, pega aquela cadeira que está ali e coloca no meio e pede para todo mundo fazer uma roda. E eu me lembro que Deus falou assim, avisa que tem um anjo ali. Aí você vai falar, pastor, você está de brincadeira, né? Não, eu estou falando sério. E eu me lembro que as pessoas não conseguiam, eu falei assim, olha, Deus mandou dizer, o Espírito falou para mim, tem um anjo aqui. Quem vai tocar nessa cadeira? E as pessoas iam, Marilã. E ninguém conseguia tocar, todo mundo caía. E aí você vai falar, pastor, mas por que você está falando isso? É porque o Espírito Santo
é algo que eu não consigo descrever para você, porque em muitos momentos não faz o menor sentido. Não é uma coisa de maluco? Qualquer um vai achar que isso é coisa de maluco. Eu também, de vez em quando eu lembro, eu falo, só pode ser coisa de maluco. Mas quando o Espírito Santo ele age, é uma coisa surreal. E a gente vivia isso de uma forma tão intensa. Só que, infelizmente, a igreja demanda algumas questões. E quando a igreja se encontra não para pedir mais do Espírito, mas preocupados em cargos, o Espírito Santo vai se desvaindo porque o coração vai ficando gelado. E aquilo que aquece o coração vai sumindo. E eu, como pastor, fui ficando muito chateado porque eu não entendia como que uns eram cheios e outros eram duros. E na época eu não tinha entendimento disso. E eu falei, Senhor, do que adianta a gente orar em línguas, o Espírito Santo acontecer, se tem alguém brigando porque não está cantando? Como é que adianta alguém ser cheio de Deus, cair no mistério, se ficam brigando por causa de coisas tão imbecis? Ah, Senhor, eu não quero mais entrar nisso mais não. E eu falei, Deus, eu desisto. Eu desisto porque eu estou cansado. Eu estou cansado de ver crente chegar para mim e falar, pastor, eu desisto por causa disso. Eu cansei, porque isso gera um peso. Eu falei, eu não vou mexer mais com isso. E aí, quando eu parei de mexer com isso, parei de deixar o Espírito usar de forma incrível, eu fui endurecendo meu coração para essas áreas e eu comecei a me aprofundar mais na palavra. E aí, chegou momentos que eu queria orar e não acontecia nada. Não acontecia nada, Temício. E eu comecei a ficar preocupado. E aí eu comecei a falar assim, a unção saiu. E se tem um texto que eu tenho medo, é o texto de Sansão. Que a Bíblia vai dizer que quando Sansão levanta, a Bíblia vai dar aquele detalhe que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. E quando ele vai para a guerra, ele é humilhado. Esse é o texto que eu tenho mais medo. Da unção do Senhor sair de mim. E esse deveria ser teu medo também. Porque isso queima meu coração desesperadamente. E quando o tempo passou, eu fui e falei assim, Senhor, olha, eu sei que eu perdi. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E aí nesse evento que eu fui, eu falei, Senhor, eu não vou negar que Deus tem abençoado, eu não vou negar que a pregação tenho buscado, eu tenho orado, mas eu preciso que o Senhor traga de volta aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor deu como dom, que faz anos que eu perdi. Aí Deus falou assim para mim, Fernando, se você quer isso de volta, você vai ter que fazer um exercício. Tirar de você a culpa que não pertence a você. E tem muitos de nós que carregamos culpas que não são nossas. A gente carrega a culpa de pessoas que não são nossas. Não são nossas. E eu, do jeito emotivo, carrego muita culpa. Carregava, melhor dizendo. E aí falou, se você não permitir que o Espírito Santo tire isso de você, se você não permitir que o Espírito Santo adentre nessa área, isso nunca vai acontecer. Como é que eu entro no templo 3 horas da tarde, num lugar que as pessoas mataram Jesus, decidiram matar Jesus, olhar para a cara de pessoas que querem o mal de Jesus? Como é que eu oro num lugar desse? Só cheio do Espírito Santo. Só cheio do Espírito Santo. Eu quero te fazer um convite especial nesse momento. Coloque de pé junto comigo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deixa só na música. Só. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Em nome de Jesus, se você entendeu o que o Espírito Santo revelou para nós essa manhã, feche os olhos comigo. Senhor, nós temos muitas mágoas, sim. Nós temos muitas frustrações. Talvez nós dizemos assim, quer saber, eu não quero ouvir mais um sermão de um, de outro. Eu não quero ver um ou outro cantando. Eu não quero mais pisar naquele lugar. Eu não quero mais isso e aquilo. Sabe quando nós fazemos isso, Senhor? Nós estamos fechando o nosso coração para a manifestação do Seu Santo Espírito. E a Bíblia vai dizer para nós, Senhor, em Mateus capítulo 7, verso 7, que muitos vão chegar e dizer, Senhor, Senhor, eu preguei no Teu nome, e o Senhor diz, mas eu não te conheço. Você não tem o Espírito Santo, você nunca buscou, você nunca orou, você nunca abriu o coração. Você nunca foi batizado, você não sabe o que é isso, porque eu disse que eu iria embora, mas iria vir alguém que era mais íntimo ainda, que faria uma companhia sobrenatural. Pregamos isso quinta-feira, Senhor. E a gente vive uma vida achando que é normal ficar sem falar com o Espírito, acha que é normal não orar, a gente vive uma vida carregando mágoas e acha que isso é normal.
E aí quando eu me deparo com esses 3 homens entrando naquele lugar, Senhor, onde mataram Jesus, onde João viu Jesus crucificado e teve que adentrar naquele local, eu fico falando, meu Deus, eu preciso da tua misericórdia o mais rápido possível. Senhor, nós precisamos do seu Santo Espírito, Pai. Senhor, vem com o teu Espírito e cura nossos corações. Cura as nossas mentes, Senhor. Que guardamos mágoas, guardamos culpas, guardamos coisas que não devem pertencer a nós. E Pai, é só teu Espírito que convence. Só seu Espírito convence. O Senhor tem nos ensinado em Atos, Senhor, que os apóstolos pregavam a palavra, o Evangelho, e mesmo assim tinha gente que não queria ouvir, que não queria dar ouvidos, mas por ciúme, por inveja. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus, para olhar para os nossos filhos e dizermos que nós o amamos. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, para olhar para o nosso marido, para a nossa esposa e, apesar de todas as dores do passado, olhar para eles com o coração livre, sem dor e dizer quanto nós amamos. É olhar para o passado, Senhor, e não sentir mais dor. É olhar para o passado e ver as traumas que nós recebemos e ver, olha, o Senhor transformou em maldição, Deus transformou as maldições em bênçãos. Deus pegou o meu choro e transformou em alegria. O Senhor fez com que a madrugada viesse uma paz sobrenatural e hoje eu posso cantar, eu posso me alegrar na presença do Senhor. O Senhor pegou as palavras contrárias que disseram a minha pessoa e o Senhor colocou palavras do Espírito Santo dizendo que me ama, que Ele é comigo. O Senhor pegou, Senhor, o sentimento de dor que eu guardo, de mágoas que eu guardo, e mudou isso, e foi chorando dentro de mim, clamando dentro de mim, dizendo, olha, eu tenho orado, porque você não sabe como orar, você não está orando pelo lado certo, você está pedindo para Deus misericórdia, está pedindo bênção, mas eu estou orando para que você abra teu coração para ser tratado nessa área. Teu Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que esse aqui é o começo. Eu sei que esse aqui é o começo, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais sobre nossas vidas, Senhor. E Pai, eu não quero uma igreja cheia de membros, mas eu quero uma igreja cheia de homens e mulheres, cheia do Espírito Santo de Deus. Porque se uma igreja for cheia do Espírito Santo de Deus, pode subir uma criança aqui nesse altar. Pode subir um velho, pode subir um senhor de idade, pode subir alguém que é gago, mas quando abrir a boca e revelar o Espírito Santo, nós seremos tocados, seremos transformados, seremos mudados, Senhor. E nós cansamos, Deus, de ser uma igreja simplesmente de homens e mulheres que querem coisas, mas nunca querem buscar o Teu Espírito. Então, Espírito Santo de Deus, esse é o começo. O Senhor vai fazer coisas sobrenaturais, eu creio nisso. Eu creio, Senhor, que quando nós abrimos os nossos corações, pessoas vão ser curadas ao nosso lado, Senhor. Eu creio que quanto mais nós buscarmos o Teu Espírito, o Senhor vai revelar coisas sobrenaturais, Senhor. Eu creio na verdade do Teu Espírito, eu creio naquilo que o Senhor diz a nosso respeito. E eu creio, Senhor, que quando nós olharmos alguém doente, nós vamos ser movidos pelo Teu Santo Espírito. Nós vamos colocar as mãos sobre essas pessoas e nós vamos orar na autoridade do Seu santo nome, porque nós temos intimidade com o Senhor. Porque vir para a igreja, não me importa quem está à minha frente, eu quero ver Jesus, eu quero adorar aquele que existe, aquele que vive, que reina, porque é por meio dele que nós vivemos, é por meio dele que existimos e é por meio dele que nos movemos, Senhor, e não há nada mais que importe a não ser a sua santa presença. Então o Espírito Santo de Deus vai tratando o coração de cada um nessa manhã, Senhor, porque esse é o ponto de partida, esse é o ponto de partida, mas o Senhor quer revelar aqui o quanto ama cada um nessa manhã, Senhor. E é uma escolha que nós temos que fazer. É uma escolha que temos que fazer. Os discípulos se uniram e oraram e o Teu Espírito desceu sobre eles. E eles foram transformados, Senhor. Eu quero ser transformado, Senhor, ao ponto de abraçar o que me persegue. Eu quero ser transformado ao ponto de abraçar o meu pai e minha mãe, que talvez falaram palavras que me doeram, amigos ou pessoas do meu trabalho que querem meu mal. Senhor, eu quero ser transformado, cheio do Espírito Santo, para olhar para o meu chefe e dizer que ele é um homem que vai ser mudado pelo Teu Espírito, mesmo ele me tratando mal, Senhor. Eu quero olhar para o meu amigo que bebe, que fuma, para a minha amiga que se prostitui e dizer que ela vai ser uma missionária pelo Teu Espírito, Senhor, que ela vai mudar de vida. Eu quero olhar para o perdido e entender que eles vão
encontrar verdade. Eu quero olhar alguém na rua e dizer: Espírito Santo de Deus, vai tocando o coração dele, Senhor. Eu quero ser tocado pelo teu Espírito para que ele se manifeste às pessoas ao meu redor, Senhor. E quando dentro de nós nos faltar medo, talvez faltar coragem, melhor dizendo, Senhor, que possamos orar por testemunho da Marilane, que possamos olhar para testemunhos maravilhosos de homens e mulheres que foram tomados pelo Espírito e perdoaram nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis, porque é somente pelo teu Espírito. Que o Senhor, em nome de Jesus, traga isso ao nosso coração. Em nome de Jesus, todo mundo diz. Vou fazer uma pergunta aqui: quantos querem ser tratados pelo Espírito Santo? Quantos têm peso para ser tirado do seu coração? Dá um glória a Deus. Eu quero te fazer um convite muito especial. Amanhã às 20 horas nós temos aqui a nossa reunião de oração. E amanhã eu particularmente vou estar ministrando sobre o seu coração para que Deus possa tirar mágoas e dores dentro de nós. E eu creio que vai ser um momento especial, porque não sou eu que estou falando isso, porque eu sei que o Espírito Santo quer fazer algo tremendo na nossa igreja. É um passo diferente.